Sons da Terra. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN. Eu sou Ananda Porto, repórter do Terra da Gente, e aqui comigo hoje estão meus colegas Juliano Tamura. Tudo bem, Juliano? Tudo ótimo, Ananda, e com vocês? E o biólogo da nossa equipe, Luciano Lima. Como vai, Lu? Oi, Ananda, tudo bom? Oi, Juliano, tudo jóia? É um prazer enorme estar aqui em mais um Sons da Terra. Na semana passada, nós falamos aqui sobre uma espécie, uma ave, que a gente mais escuta do que vê, o tuju. Se você não ouviu esse bate-papo, é só conferir nos nossos agregadores. E hoje nós vamos seguir nesse mesmo aspecto. Novamente, nós vamos falar de uma ave, e essa é uma espécie considerada relativamente comum, mas também que é mais fácil de ser ouvida do que vista. E muita gente confunde quando consegue avistá-la na mata, né? Ela faz esse som aqui, vamos ouvir. Esse é o canto, então, do pula-pula, uma ave pequena, muito inquieta, por isso tem esse nome popular muito curioso. Mas para quem nunca viu essa ave, ou já viu, mas não sabia que se tratava dessa espécie, vamos então descrevê-la por aqui. Tamura, por favor, então fala pra gente como que é esse bicho. Olha, Nando, o pula-pula é uma ave que tem em torno de 12 centímetros. E ela é amarelinha, vamos dizer assim. Na verdade, na parte do peito e no inferior predomina esse tom amarelo. Nas costas é meio esverdeado, cinzentado. Na parte lateral da cabeça é cinza. E um detalhe é que tem uma faixa branca bem característica em cima dos olhos. E tem um detalhe escondido. No topo da cabeça tem penas alaranjadas, mas nem sempre esse colorido fica em evidência. Mas além da plumagem, o pula-pula é uma espécie fácil de reconhecer pelo som, né, Luciano? Fala pra gente um pouco sobre o canto dessa espécie e os diferentes sons que ela emite. Ô, Tamura, sim, é um passarinho fácil de reconhecer, embora ele tenha um canto bem agudinho, assim, que quem não presta atenção pode passar quase até que despercebido. Ele é uma espécie comum em florestas, principalmente na região sudeste e sul do Brasil, embora ocorra também aí na maior parte do país, com exceção da Amazônia. Ele não é uma espécie que ocorre no interior da Amazônia. E o canto dele é esse cantinho bem bonitinho, mas além do canto é muito comum a gente também ouvir o chamado. Ele é um desses passarinhos que indica pra gente a presença de predadores na floresta. Serpente, algum caburé, ele provavelmente é um dos passarinhos que vai estar lá fazendo o que a gente chama de mobbing, que é esse comportamento, ou comportamento de tumulto, essa tradução em português que eu não gosto muito, que é esse comportamento que as aves se juntam para afugentar potenciais predadores. Ele costuma fazer esse chamadinho bem característico, bem forte. Como você falou, é um passarinho que não para quieto. Esse nome eu gosto muito de alguns nomes populares, em especial das aves brasileiras, e pula-pula é um nome que eu gosto muito. O pula-pula me lembra também o nome do não pode parar. O não pode parar não é parente do pula-pula, está numa outra família completamente distante lá, é um outro bicho, mas o nome, esses nomes que trazem comportamento das espécies eu acho muito interessante. E é um desafio, né? Para quem tirar foto de aves aí, é um daqueles passarinhos que às vezes frustra a gente, porque frustra não no sentido ruim, né? O desafio está justamente aí. Mas tem muita gente que está passarinhando aí há mais de 5 anos e não tem uma foto boa de pula-pula, porque é difícil ele parar, dar mole pro fotógrafo, sempre inquieto. Eu sou um exemplo disso. Hoje mesmo, né, a gente sabendo que ia falar do pula-pula, a gente separa uns arquivos, umas fotos para colocar na nossa rede social, justamente para mostrar o protagonista do programa. E até perguntei para o Leonardo, né, editor aqui do programa do Terra da Gente, e ele também é passarinheiro. Eu falei, você tem foto boa do pula-pula? Ele, putz, foto boa não, eu também não tenho. Então foi um desafio até caçar, assim, a sorte que a gente tem muitos fotógrafos bons e colaboradores do TG, então a gente conseguiu fazer uma filtragem, assim, então as fotos já vão estar disponíveis na nossa rede social, né. Mas você estava falando do nome, não precisa nem explicar, né, por que ele chama pula-pula, porque você pensar que um passarinho chama pula-pula é curioso, mas é autoexplicativo, né. Mas outro nome popular, né, do pula-pula, no Wikiaves mesmo, eles colocam lá na descrição, que é cebinho. E até falando com o Tamura, ele me perguntou, mas por que cebinho, né? E na verdade, coincidentemente, também tem uma outra ave que também é amarela, tem umas características assim
teoricamente meio parecidas com o pula-pula, que é a cambacica, que é uma ave comum nos jardins, enfim. E muita gente confunde o pula-pula com a cambacica. E a cambacica é chamada também de cebinho, né? Não sei se tem uma relação ou não dos dois terem esse nome popular. Mas até ia perguntar para você, Lu, para explicar que elas não são parentes, né? Mas então, quem são os parentes, né, do pula-pula? Tem outros pula-pulas por aí, e assim, saber um pouco mais dessa família, né? Quem que representa essa família e trazer as características da alimentação, reprodução. O pula-pula, exatamente o que você falou, ele não é parente da cambacica. Vários passarinhos pequenos, inclusive outros também lá da família dos tiranídeos, vários passarinhos as pessoas costumam chamar de cebinho. Mas no caso em especial da cambacica, ele causa confusão porque ele tem uma faixa superciliar clara, né? A cambacica também tem, embora da cambacica seja mais evidente, e a coloração amarela no geral. Mas são passarinhos de hábitos completamente diferentes, formato do bico. O canto dos dois até pode falar que de longe assim parece um pouco, mas também é bem diferente. Esse é o canto da cambacica que vocês estão ouvindo agora, ó. E agora o canto do pula-pula. Compara para vocês verem, é parecido, mas é bem diferente. E o pula-pula ele faz parte, são vários pulas-pulas, todos eles da família Parulidae, que é uma família que no Brasil está representado por poucas espécies, se você comparar, por exemplo, na América do Norte, onde você tem as mariquitas, você tem várias e várias espécies de mariquitas migratórias que vêm para a América do Sul, são bichos bem conhecidos na América do Sul, é quase que as saíras dos Estados Unidos são as mariquitas, que são passarinhos super coloridos, várias espécies. No Brasil a gente tem em torno aí de 24 espécies, 25 nessa família Parulidae. Pula-pula no Brasil ele é o único no gênero dele atualmente, que é o gênero Basileuterus, mas num passado não muito distante, várias outras espécies chamadas de pula-pula estavam na mesma família, né? São todas aves relativamente pequenas, bem vocais, agitadas e quase que completamente insetívoras. Inclusive o nome do pula-pula, se você parar para pensar, o nome científico, Basileuterus culissivorus. Culix e sívorus, vorus é comer, e culix vem de mosquito. Então realmente é um comedor de mosquitinhos, até no nome científico dele. Algumas outras espécies da família, uma eu tenho um carinho muito especial por ela, que é o pula-pula assobiador. Toda vez que eu escuto o pula-pula assobiador, eu sei que eu estou no lugar de montanha, na região sudeste do Brasil, com clima ameno, provavelmente araucárias por perto, que é um bicho que na região sudeste está restrito às montanhas, na região sul do Brasil e sul de São Paulo ele abaixa bem a altitude, mas aqui no sudeste ele está restrito às montanhas. E eu lembro que quando eu me mudei para Serra da Bucaina, que é onde eu moro a minha casa, um dos momentos mais felizes, assim, de quando caiu a ficha que eu estava morando realmente no mato, foi quando cantou um pula-pula assobiador aqui na porta da cozinha, que eu falei, nossa, eu vim morar no lugar que tem pula-pula assobiador na porta da cozinha. Ele é um visitante frequente aqui no meu jardim, é literalmente um vizinho, ou um avizinho, como costuma dizer o Guto Carvalho do Avistar. Mas além do pula-pula assobiador, você tem o pula-pula ribeirinho, outro bicho super comum em áreas de Mata Atlântica. Aí na Baixada, pula-pula ribeirinho geralmente ele não está nas montanhas. Um bicho com um canto maravilhoso, lindo, super mavioso, chama muita atenção também, não passa despercebido. Outro que é do mesmo gênero, aí não é do gênero Basileuterus, esses dois pula-pulas que eu falei são do gênero Myotlips. É um bicho muito comum no interior de São Paulo, as pessoas também admiram muito o canto dele, que é o canário do mato, Myotlips flaveola. Além dele, tem outras espécies no Brasil, outras espécies da mesma família. Várias dessas mariquitas migratórias chegam no Brasil, inclusive algumas delas foram registros recentes para o país. Então é uma família bem interessante. Eu particularmente sou fã, especialmente do pula-pula assobiador. Luciano, a gente falou aqui algumas características do pula-pula, mas olhando a diversidade de registros dessa espécie no site do Wikiaves, é possível encontrar alguns indivíduos com a barriga mais cinza ou esbranquiçada ao invés do amarelo. O que explica essa característica? Existem subespécies do pula-pula e aí essas colorações mudam? Exatamente, Tamura, sua percepção foi muito aguçada.
Até pouco tempo atrás, na lista das aves brasileiras, inclusive o pula-pula e o pula-pula de barriga branca eram consideradas espécies separadas, mas estudos acabaram mostrando que nada mais é que uma variação de cor, e aí chamada de subespécie, que é um bicho que está mais comum no interior do Brasil. É um bicho que tem uma variação de cor e está ao mesmo tempo atrelado a uma distribuição geográfica específica. E isso geralmente caracteriza uma subespécie, ou seja, ele não é diferente o suficiente para ser considerado uma espécie à parte. Inclusive, uma das coisas que mostra que ele não é diferente o suficiente é o canto. O canto dessas duas subespécies, o pula-pula de barriga branca, o Basileus culicívoros hipoleucos, é bem parecido com o canto do pula-pula. O pula-pula tem aí quase 15 subespécies, 14, 15 subespécies, e precisa de uma pessoa corajosa para estudar esse complexo aí. A gente chama o complexo dos pula-pulas, que é um grupo de passarinhos que, na verdade, ocorre desde o México até o Uruguai e norte do Paraguai. Então, é uma distribuição amplíssima, várias subespécies. Alguém precisa estudar profundamente isso aí para ver se alguma dessas espécies merece ser separada ou não. E só uma dúvida que me ocorreu agora em relação a essa questão, né, do que você está falando do pula-pula de barriga branca, que acabou sendo considerado uma subespécie desse pula-pula comum que a gente está falando aqui. Nesse caso específico, esses dois grupinhos, né, de barriga branca com o normal, eles podem conviver no mesmo ambiente ou a área é diferente? Um está em algum município e o outro está em outro ou não? Assim, sabe dizer isso? É uma ótima pergunta. O pula-pula de barriga branca, que era considerado uma espécie à parte, ele é uma espécie mais associada ao cerrado, a matas de galeria do cerrado e matas secas do interior do Brasil. No norte de Minas Gerais e algumas outras regiões ali em Goiás, na transição entre a Mata Atlântica e o cerrado, você pode ter casais, inclusive eu já observei na natureza casal formado por indivíduos das duas cores, um amarelo e o outro branco. Então você tem aí alguns poucos lugares que você tem um contato, uma zona de contato, a gente costuma falar dentro da biologia, entre essas duas subespécies, e você pode ver os dois no mesmo lugar, mas geralmente é muito difícil, quase impossível você estar passarinhando aqui nas matas da Serra do Mar e ver um pula-pula de barriga branca, do mesmo jeito que quanto mais para o interior você vai, mais branco eles são. Então, de certa forma, eles estão geograficamente separados, sim. Muito bom. Então, vivendo e aprendendo, né? E hoje aprendendo mais um pouco. Então, no caso sobre o pula-pula, uma espécie que tem ampla distribuição no nosso território e que compõe a trilha sonora de muitas das nossas matas aqui do Brasil, né? E se você quiser contemplar a beleza dessa ave, é só acessar o nosso perfil no Instagram, o @terradagente. Lá você vai encontrar as fotos desse pula-pula e valorizar os fotógrafos que conseguiram, né, o registro dessa espécie que não para quieta e que é tão carismática. Na semana que vem a gente está de volta por aqui. Obrigada, Lu. Obrigada, Tamura, e até a próxima. Até a próxima, Nanda. Até a próxima, Luciano. Obrigado, Nanda. Abraço, Tamura. Um abraço especial para todo mundo que está nos ouvindo. Até o próximo Sons da Terra. A edição e finalização são do Samuel Dias.